Aula 6. Nesta aula você aprenderá visualizar e imprimir o registro público do seu ORCID, editar e-mails, websites, outras IDs, palavras-chave, país, nomes, biografia e atividades. Aprenderá a inserir o número do ORCID no currículo Lattes, inserir o endereço do currículo Lattes no ORCID, fazer busca simples e avançada. Visualizar o registro público do seu ORCID. Para saber como seu currículo será visualizado pelas pessoas, clique em Pré-visualizar o registro público. Para imprimir ou salvar seu currículo em PDF, clique em Versão para impressão. Editar informações. Clique sobre seu nome, clique em Visualizar meu registro ORCID, clique no lápis e edite seus e-mails, websites, hiperligações sociais, outras IDs, palavras-chave e países. Editar e-mail. Adicione seus vários endereços de e-mail no ORCID. Clique em adicionar outro endereço de e-mail. Clique em salvar alterações. Atenção! O e-mail que você colocar tem que ser um e-mail válido porque você vai receber uma mensagem para verificá-lo. Uma dica importante: deixe o seu e-mail público para todos, porque se você deixar de outra forma, as pessoas não vão conseguir encontrar você caso queiram. Editar websites e perfis de redes sociais. Clique em adicionar outro link, digite o título do link, por exemplo, do Facebook, do currículo Lattes, e cole o endereço eletrônico. Clique em salvar alterações. Uma coisa interessante: é muito importante que você integre o currículo Lattes ao ORCID. Isso não garante o preenchimento automático de ambos, mas como eu disse, é importante fazer. Inserir link do Lattes no ORCID. Acesse o site do currículo Lattes, clique em atualizar currículo, entre no seu currículo Lattes, copie o endereço URL. Volte para o ORCID, clique em visualizar meu registro ORCID, editar websites e perfis de redes sociais, adicionar outro link. Escreva currículo Lattes e cole o endereço do Lattes. Clique em salvar alterações. Inserir o número do ORCID na plataforma Lattes. Acesse o Lattes, clique em atualizar currículo e entre no seu currículo Lattes. Clique em dados gerais, identificação, outros identificadores, registre seu Connect para um ORCID ID, salvar. Fazer o login no ORCID e clique em autorizar, depois clique em salvar. Após a integração, o ícone do ORCID ficará no Lattes. Então acesse o site do Lattes, clique em buscar currículo, faça a busca pelo seu nome. Em outras bases estará o ícone que dará o acesso ao seu ORCID. Outras IDs. Após a integração, outros identificadores, por exemplo, os Scopus Autor ID, serão adicionados automaticamente no seu ORCID. Para excluir, clique no lápis, editar, na lixeira e em salvar alterações. Editar palavras-chave. As palavras-chave são palavras ou frases que descrevem as suas atividades de pesquisas e pode ajudar as pessoas a encontrá-lo quando fizerem uma busca no site da ORCID. Em palavras-chave, clique no lápis, clique em adicionar outra palavra-chave. Importante, digite as palavras em português e inglês, clique em salvar alterações. Então, é muito importante que você pense quais são as palavras que definem você como pesquisador. Se alguém fosse pesquisar no ORCID um assunto que lhe interessa, como é que você acha que as pessoas encontrariam você? Faça essa reflexão e pense quais são as palavras que te identificam. Por exemplo, se eu trabalho com célula-tronco, eu vou colocar como palavra-chave célula-tronco. Alguém em alguma outra universidade ou até país que queira me contatar, ela vai fazer uma busca pela essa palavra-chave célula-tronco, poderá me encontrar e me convidar para fazer uma pesquisa multicentro, por exemplo. Então, é muito importante que vocês coloquem as palavras-chave de vocês. Lembrando, como eu falei aqui, que é bom colocar em português e depois em inglês. Não tem uma ordem. Você pode colocar todas as palavras em português e depois em inglês, ou português e inglês. O importante é que você coloque. Um dos objetivos do ORCID é conectar pesquisa e pesquisadores. Dentro dele é possível identificar pesquisadores que desenvolvam linhas de pesquisa similares a você. Por isso que era importante colocar as palavras-chave. Busca simples. Digite o nome e sobrenome do autor que você quer encontrar. Utilize aspas para filtrar melhor o resultado.
Você pode colocar instituição, palavra-chave ou o ID ORCID na caixa de busca e dê Enter. Para abrir a busca avançada, digite um termo na caixa de busca, dê Enter e clique em Busca Avançada. Refine sua busca, digite o nome, sobrenome do autor, instituição, palavra-chave ou ID ORCID e clique em Procurar. Quando você achar, clique no link para acessar o ORCID do autor pesquisado. Editar países. Clique no lápis, clique em Adicione outro país ou localização, selecione o país na lista suspensa e clique em Salvar alterações. Se de repente você tiver dupla nacionalidade, você pode pôr os países que você desejar. Editar nome. Em nome, clique no lápis, digite nomes próprios, sobrenomes, o seu nome publicado, que é aquele que aparecerá na parte superior do seu ORCID, e defina a privacidade. Como eu falei, cada item do ORCID permite que você defina a privacidade. O também conhecido como, ele é muito importante. Clique em também conhecido como, adicionar outro nome. Por que ele é importante? Porque se a gente colocar todas as variações do nosso nome, as pessoas poderão encontrar nosso registro com mais facilidade. Após colocar todos os nomes com que você já foi citado um dia ou publicou, clique em Salvar alterações. Adicionar biografia. Em biografia, clique no lápis. Digite sua biografia em português e inglês, clique em Salvar alterações. Uma dica, se você já tiver um cadastro no currículo Lattes, você pode pegar de lá, copiar e colar aqui no ORCID. Adicionar atividades. Em atividades, nós vamos adicionar o nosso emprego, educação e qualificações, posições convidadas e distinções, adesão em serviço e financiamento. Em adicionar emprego e adicionar educação, digite o nome da instituição padronizada. Conforme a resolução da Unesp 89, no nosso caso, é assim que a gente coloca o nome da nossa instituição. Se você tiver dúvida e for de outra instituição, converse com o bibliotecário. Então, por exemplo, se eu estudo ou trabalho na Faculdade de Medicina de Botucatu, como é que eu vou fazer? E também se você for de outra Unesp, você pode acessar esse link e ver quais são os nomes padronizados do seu campus. Como é que eu vou fazer? Então, eu venho aqui em Emprego, clique em Adicionar, coloque o nome da sua instituição, clique fora da caixinha, porque senão ele vai assumir o que está dentro da caixa suspensa. Os campos que têm asterisco, eles são de preenchimento obrigatório. Então, preencha os campos que têm asterisco. Se você quiser, fique à vontade para preencher os demais campos, mas eles não são obrigatórios, tá? E salve a alteração. A mesma coisa vale para a educação e qualificações. Existe uma diferença, então, que a gente precisa deixar claro entre educação e qualificações. Educação, nós vamos adicionar os certificados de ensino superior acadêmico, ou seja, tudo aquilo que nos dá um diploma de graduação, do mestrado, do doutorado, da residência. Então, clique em adicionar educação. Qualificações, você vai adicionar os credenciamentos profissionais, suas certificações ou programa de treinamento. Clique em adicionar qualificações. Coloque quantas você tiver. Então, preencha as informações, lembrando novamente que os campos que contêm asteriscos são de preenchimento obrigatório e clique em salvar alterações. Posições convidadas e distinções. Se você é um membro ou um cargo convidado, pago ou não, sem vínculo empregatício, por exemplo, eu sou um pesquisador convidado, professor emérito ou membro honorário de outra instituição, é em posições convidadas que eu vou adicionar essa informação. Clique em Adicionar posição convidada e preencha os dados. Se você recebeu uma condecoração, uma distinção, um prêmio honorário, uma medalha, um troféu, entre outros, clique em Distinção, Adicionar distinção. Preencha os dados e adiciona a lista. Adesão em serviço. Se você é um membro de uma sociedade, organização ou associação, clique em Adesão, Adicionar adesão. O que seria isso? Eu sou da Associação Brasileira de Dermatologia. É aqui que eu vou colocar. Agora, se eu presto um serviço para a sociedade, se eu dou o meu tempo, se eu faço um trabalho voluntário, ou dou o meu dinheiro ou outros recursos a uma organização ou comunidade,
eu vou clicar em Serviços, Adicionar serviço. Aqui no Brasil, isso não tem tanta relevância, mas lá fora a gente sempre vê alguém que doou alguma coisa, por exemplo, o Bill Gates doou $1 milhão para Harvard. Eles vão fazer uma sala, vão homenagear, porque lá fora é muito importante essa questão da doação ou do trabalho voluntário. Adicionar financiamento. Existem duas formas de adicionar seus financiamentos no Orkut. Uma é pesquisar e conectar, e a outra é fazer a conexão manualmente. Primeiro, pesquisar e conectar. Para importar seu financiamento de forma automática, clique em Adicionar financiamento, Pesquisar e conectar e clique na ferramenta Dimensional Wizards. No primeiro acesso, ele vai pedir para você autorizar, então clique em Autorizar acesso. Faça a busca pelo nome, caso não encontre, faça pelo título do seu trabalho e clique em Localizar. Se você encontrar, marque seus financiamentos e clique em Next e clique em Submeter para o Orkut. Pode ser que mesmo você tendo financiamento, você não consiga encontrar utilizando essa ferramenta automática, porque você está autorizando ela agora. Caso você não encontre, você pode colocar seus financiamentos fazendo a conexão manualmente. Então, em financiamento, clique em fazer a conexão manualmente, preencha as informações e clique em salvar alterações. Lembrando, sempre, que os campos que contêm asteriscos são de preenchimento obrigatório. Até aqui você aprendeu visualizar, imprimir e editar informações do seu registro Orkut, fazer busca simples e avançada, inserir o número do Orkut no seu currículo Lattes e inserir o endereço do seu currículo Lattes no Orkut. O próximo passo será adicionar suas publicações no currículo Orkut.